Existe, no momento contemporâneo, uma outra guerra, nem tão silenciosa, que diz respeito a quem cuida dos filhos, quem cuida das crianças. O que é cuidar? A função parental não diz respeito a apenas ou exclusivamente ser pai e mãe. Ela tem uma amplitude muito maior, diz respeito especialmente ao desejo. As crianças precisam sentir-se desejadas. E nesta amplitude incide também o sentir-se cuidada. Uma pessoa que é desejada, ela quase como consequência, digamos assim, traz embutida a ideia de ser cuidada. E eu quis tratar desse particular porque tem se discutido muito a função de pai e mãe, e nos últimos meses tem tido um debate amplo, muitas resenhas, muitas opiniões sobre um filme que chama Entre Duas Filhas. E muita gente passou a defender a ideia de que de que finalmente a maternidade começa a ser discutida. Primeiro que isso é uma falácia. A maternidade ela é discutida desde que o mundo é mundo. E de acordo com a evolução de cada época, as teorias foram surgindo. Um dos livros que mais sacudiu a sociedade já é da Elizabeth Badinter, já tem mais de 30 anos, quando ela lança o mito materno, né? Já trazendo para a sociedade essa discussão de um outro termo muito comum hoje, que é a romantização da função materna, né? Desse lugar de ser mãe. Na verdade, é uma função dificílima, é um lugar delicadíssimo para se ocupar. Não existem regras, não existem manuais, nunca houve, e eu acredito que não haverão, porque existem muitas razões para que não exista manual, né? Exclusivamente porque não somos robôs, nós somos humanos e estamos em constante mutação. E eu penso que uma parte do encantamento, do mistério, da aventura, está exatamente nesse jogo do aprendizado diário. Então, o que eu penso que tem que ser discutido é como o homem ainda está excluído da responsabilidade de ocupar as funções paternas, né? A divisão das tarefas de uma maneira igualitária, onde tanto o homem quanto a mulher possam viver as delícias e torturas do que é criar uma criança. E não desviar o debate, que é o que eu acho que tem ocorrido, para a questão de tirar esse, entre aspas, peso sobre a mulher. Por que eu considero dessa forma? Porque eu entendo que a gente está, de novo, tirando a complexidade do debate sobre convidar os homens para uma mudança e já
avançando na questão de temos que tirar a mulher desse lugar, sem colocar outras pessoas que de fato possam dividir essa tarefa. E eu entendo isso como delicadíssimo. Por quê? Porque óbvio que as crianças ouvem, sabem do que está acontecendo, escutam as conversas e devem se sentir muito mais angustiadas ainda, porque afinal, quem gosta delas o suficiente para cuidar, para aguentar todas as transformações que o amadurecimento provoca? Então, eu gostaria de fazer essa reflexão, porque eu penso que a gente pode atropelar as coisas e ficar consumindo essas informações, principalmente de celebridades, né? Até reclamando da responsabilidade sobre ser mãe, e eu entendo isso como muito ruim. É uma tarefa muito difícil mesmo. A maior parte das mulheres se incumbem dela ainda sozinhas, é verdade, mas a discussão, no meu ponto de vista, tem que ser ampliada para os outros grupos sociais. O pai, especialmente, não abro mão disso, e depois as outras figuras familiares. Porque essa história também dos avós cuidarem dos filhos também sempre houve na sociedade. Não tem nada novo, gente. O que acontece é que de algumas gerações para cá, os avós passaram a se incumbir exclusivamente da criação dos filhos de seus filhos, o que também é, no meu ponto de vista, um erro, um acordo que pode ser muito problemático para o futuro. Então, veja só, quando a gente está aqui falando de transtornos, nós estamos falando de doenças, né? Transtornos são doenças, são alterações que causam muito desgaste, mas muito mesmo para quem vive e para quem está ao redor cuidando. E esses transtornos, eles são ainda pouco compreendidos, o que causa desolação. E muitas vezes, no caso do TDAH, e não como eu gravei no outro, TDAH, é que no meu dia a dia eu falo assim porque eu acho mais fácil de falar. Mas o nome correto é transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade, ou com hiperatividade, porque pode existir também só o TDA, que é o transtorno do déficit de atenção. Esses dois transtornos, eles causam um sofrimento muito grande na criança, ou adolescente, ou adulto, porque adultos também podem ter esse transtorno e não ter sido ainda identificado. E então é necessário conhecimento para poder tratar. O meu filho mais velho tem esse transtorno e hoje ele está com 27 anos. Então, há 25 anos, quando tinha vários sintomas não compreensíveis, ainda era difícil a compreensão disso tudo. E eu às vezes penso, principalmente no ambiente escolar, mas depois eu volto e penso que ainda hoje é muito difícil para os profissionais compreenderem, tanto os profissionais das outras áreas que não da psicologia, neurologia, psiquiatria, como os professores, professoras
e familiares, porque são transtornos que muitas vezes causam, inclusive no meio, irritação. Uma criança, por exemplo, que tem hiperatividade, ela provoca um rebuliço no meio e muitas vezes as pessoas se irritam com esses comportamentos. É como a preguiça, que é entendida como, para muita gente ainda, como uma má vontade, né? Ah, é preguiçoso, não está afim. E as pessoas não entendem que isso também é um transtorno, também é um sinal de que algo no funcionamento neurológico, biológico e psicológico, psíquico, não está adequado para aquela pessoa. Algo nela está, como eu disse antes, descarrilhado e precisa de ajustes para que ela funcione melhor consigo própria e estabeleça com o meio uma relação mais possível, sem que cause tanto tumulto, desagrado, sofrimento. Já já eu falo mais. Aguarde só um pouquinho.